100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Agora 7h01. Bom dia. Hoje é quarta-feira, 7 de agosto de 2019. E vamos aos destaques do programa. Procissão e missa mobilizam fiéis no dia do Santíssimo Salvador. O presidente diz que vai privatizar os Correios. Ministra teme que críticas a agrotóxicos gerem guerra comercial. Marcos Pontes contradiz Bolsonaro e diz que dados do INPE não são mentirosos. Poupança tem a maior retirada de recursos para o mês de julho em 4 anos, diz Banco Central. Dólar fechou a terça-feira em leve queda com menos 0,04%, cotado a R$ 3,95. Arroba do boi gordo, cotada a R$ 143,50 no estado do Rio. Saca de 50 quilos do açúcar cristal, cotada a R$ 59,44, com alta de 1,59%. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mande o WhatsApp para o Mix Campus 997971007. Mix Notícias. Temperatura no momento 20 graus e máxima do dia prevista para 25. Chove em quase toda a região e a tendência é parar antes do meio-dia, porém o tempo fica nublado até a noite. E o trânsito está bem movimentado e com a chuva pedimos aí atenção redobrada na saída da Campos Farol e Bairro da Penha, com acesso a 28 de março, na Beira Valão, nas imediações do Mercado Municipal e Pontes da Lapa e Leonel Brizola, no sentido centro e também sentido Guarulhos. Também nas imediações das escolas, devido à volta aí do feriado. Na rotatória do Shopping Estrada, grande movimentação estendendo até o Hospital Ferreira Machado. Retenções leves na BR-101, chegando a Campos de quem vem de Vitória e distritos. Já na BR-101, a faixa da direita está liberada do quilômetro 309, sentido Niterói. E no momento, a lentidão do quilômetro 306 ao quilômetro 309, em reflexo da obra, e do quilômetro 315 ao 322, pelo fluxo intenso na ponte Rio-Niterói. O tráfego é normal no sentido Espírito Santo e chove em quase toda a pista. Juntos o melhor Mix. Mix! A tradicional procissão do Santíssimo Salvador mobilizou milhares de fiéis na tarde de ontem. Feriado em homenagem ao padroeiro de Campos, o cortejo saiu da Basílica Menor do Santíssimo Salvador por volta das 2h30 da tarde e percorreu algumas ruas da área central da cidade. Horas antes, o bispo diocesano de Campos, Dom Roberto Ferreira Paz, celebrou a Santa Missa. Momento de celebrar o Deus que está sempre olhando por nós e a proteção de nosso padroeiro. De ressaltar que toda a comunidade é uma família e assim devemos pensar, declarou o bispo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem a uma plateia de empresários que está tomando uma série de medidas para destravar a vida de vocês e anunciou: vamos privatizar os Correios. Ele participou de cerimônia de abertura do 29º Congresso Expo Fenabrave em São Paulo. Ele disse que mudou sua visão a respeito das privatizações. Eu mudei, era estatizante, afirmou, acrescentando que vem aprendendo muito com as pessoas que estão ao seu lado. Já falei que não entendo de economia. Quem entendia, afundou o Brasil. Mix Notícias. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse ontem que as críticas que vêm sendo feitas às autorizações dadas por sua pasta para registro de agrotóxico no país estão se transformando em guerra política no âmbito nacional, com potencial de resultar no âmbito internacional em guerra comercial. Ela diz que as autorizações concedidas para o uso de novos agrotóxicos são um risco calculado, similar ao que ocorre em outros países. Ninguém está colocando veneno no prato do consumidor brasileiro, afirmou a ministra. E o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que as informações do Instituto não são incorretas, mas precisam de melhoria a partir de um sistema mais atual. Pontes também negou que dados do INPE vão passar por um filtro antes de serem divulgados, contrariando o que disse o presidente Bolsonaro. Mix, juntos no melhor Mix. O Banco Central informou ontem que os saques na caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais no mês de julho. Essa é a maior retirada líquida de recursos da modalidade de investimentos para meses de julho desde 2015, ou seja, em 4 anos.
O presidente da Febraban disse que as taxas de juros nos empréstimos bancários devem continuar em queda com a sinalização do Banco Central de que a taxa básica, a Selic, também vai continuar em queda. Mas ele reconhece que as taxas para quem toma dinheiro emprestado nos bancos ainda são muito elevadas e que é preciso reduzir a diferença entre o custo dos bancos na captação de dinheiro e a taxa de empréstimos aos clientes. Mix Notícias. A Caixa Econômica Federal inicia em setembro o pagamento de até R$ 500 por conta do FGTS. Os repasses serão feitos até 31 de março de 2020, conforme a data de nascimento dos beneficiários. O valor será depositado automaticamente no dia 13 de setembro para pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril que têm conta poupança na Caixa. Aqueles com data de aniversário em maio, junho, julho e agosto receberão a partir do dia 27 de setembro de 2019. Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9 de outubro de 2019. E a partir do ano que vem, o trabalhador que aderir ao saque aniversário das contas do FGTS poderá usar os recursos recebidos anualmente como garantia em empréstimos. Essa modalidade não tem relação com os saques de R$ 500 do FGTS que serão liberados esse ano. É importante lembrar que quem optar pelo empréstimo vai pagar juros para ter acesso a um dinheiro que já é seu, mas que não tem liquidez imediata, ou seja, não pode ser sacado a qualquer momento. Nessa modalidade de crédito, o banco vai usar os recursos do saque aniversário como garantia. Ele empresta dinheiro ao trabalhador e recebe de volta sempre que for feito o saque anual. Mix. Juntos no melhor mix. Mix. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, diz identificar 3 grandes problemas que desafiam a economia global e afetam diretamente o Brasil. O mais visível e inquietante é a guerra comercial deflagrada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, focado na China, no México e em parte da Europa. Outro problema é o envelhecimento da população europeia, processo desafiador para o crescimento dos países da região. O terceiro ponto mencionado está no campo da geopolítica, o que afinal resultará dessas ondas de choque mundo afora provocadas pelas ações intempestivas de Trump. A tensão entre as duas maiores economias do mundo teve novo episódio na segunda-feira, dia 5, quando a China deixou o câmbio superar o nível de 7 ienes por dólar pela primeira vez em 11 anos. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o movimento de manipulação cambial. O Banco Central chinês informou que a queda do ian foi impulsionada por unilateralismo e medidas de protecionismo comercial e a imposição de tarifas sobre a China, uma referência clara à guerra comercial declarada pelos Estados Unidos. Mix Notícias. Na segunda semana de rodada de negociações, o setor industrial apresentou ontem uma contraproposta ao Ministério da Infraestrutura para dar sequência às conversas sobre o piso mínimo de frete com os caminhoneiros autônomos. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, as entidades propõem que a tabela de frete seja apenas um documento de referência para as contratações e não uma determinação. Elas também disseram que se comprometem a estimular contratações diretas entre embarcadores e caminhoneiros. O governo está atrasando o repasse de recursos às construtoras que atuam no Minha Casa Minha Vida, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. A entidade divulgou ontem que a demora chega a 60 dias e soma quase 500 milhões de reais em pagamentos apenas na faixa 1 do programa, que atende famílias com rendas de até R$ 1.800. O atraso atinge 512 empresas e 200 mil funcionários, responsáveis pelas obras em andamento de 900 empreendimentos de habitação populacional. Juntos. O melhor mix. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ontem que é preciso fazer com que os juros baixos cheguem ao consumidor final. O cheque especial e o rotativo do cartão de crédito ainda têm juros muito altos no país, afirmou Campos Neto ao participar em Brasília do evento Como Fazer os Juros Caírem no Brasil. O grande vilão hoje, que chama a atenção do mercado para os juros, são produtos emergenciais, cheque especial e o rotativo do cartão, enfatizou. E vamos agora às cotações. Arroba do Boi Gordo
acordo cotada a R$ 143,50 no estado do Rio. Fonte Scott Consultoria. A saca de 50 quilos do açúcar cristal está cotada a R$ 59,44, com alta de 1,59% em 2 dias. Fonte CPE Exalc. E o dólar fechou ontem em leve queda. A moeda norte-americana recuou 0,04%, ficando a R$ 3,95. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que libera 3 bilhões de reais em verbas extras para os ministérios conseguirem pagar emendas parlamentares. O texto foi enviado em edição extra do Diário Oficial da União na tarde de ontem. A emenda é uma verba destinada para projetos e ações indicados pelos deputados. O texto de Bolsonaro abre aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União em favor de diversos órgãos do Poder Executivo crédito suplementar no valor de R$ 3.041.597.744 para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente. E a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno na noite de ontem, por 370 votos a favor, 124 contra e 1 abstenção, o texto base da proposta da reforma da Previdência. Por se tratar de uma PEC, eram necessários ao menos 308 votos favoráveis. A sessão durou 5 horas e meia. O texto base aprovado nesta terça é igual ao aprovado no primeiro turno em 10 de julho, quando 379 deputados votaram a favor e 131 contra. Mix. Juntos no melhor mix. O grupo de trabalho do pacote anticrime que tramita na Câmara dos Deputados rejeitou nesta terça-feira a criação do chamado Plea Bargain, que é uma espécie de acordo feito após a apresentação de denúncia que envolve a confissão dos crimes pelo acusado em troca de uma pena menor. O resultado, 8-3, representa uma derrota para o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que defendia o instrumento para dar celeridade a julgamentos criminais. A ideia era tornar legal um acordo ou barganha entre as partes antes mesmo da abertura do processo. Após a aprovação do texto principal da reforma da Previdência em segundo turno na madrugada desta quarta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, disse que o governo está mais próximo do Congresso Nacional. A proposta foi aprovada por 370 votos a favor e 124 contra. O governo está mais próximo, o ministro Onyx está mais próximo, os ministros estão discutindo os temas. Essa proximidade, quando a gente consegue dialogar e os deputados trazerem suas demandas, isso ajuda, disse Rodrigo Maia. Mix Notícias. Num cenário de fraqueza econômica, a renda do brasileiro deve permanecer estagnada neste ano. Além de um resultado pontual ruim, os indicadores reforçam a expectativa de que os estragos provocados pela crise no dia a dia da população vão levar mais de uma década para serem superados. Para este ano, o crescimento previsto tanto para a economia brasileira quanto para a população é de 0,8%, que vai deixar o PIB per capita estagnado, de acordo com o levantamento da consultoria AC Pastore. Relógio Rolex todo em ouro de R$ 102 mil pela metade do preço? Par de brincos em ouro branco com 360 diamantes e a marca do designer Antônio Bernardo, que inicialmente estava avaliada em 63 mil, pode sair por R$ 12.500, com um desconto de 80%. O leilão de partes das joias e relógios da ex-primeira-dama Adriana Anselmo e do ex-governador Sérgio Cabral, no próximo dia 15, promete clima de saldão e descontos de até 98% em alguns produtos. Juntos no melhor mix. A Petrobras informou ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que irá cancelar o contrato mantido com o escritório dele, de acordo com a reportagem publicada na noite da última terça-feira, dia 6, pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Segundo o jornal, o escritório de Santa Cruz atuava em causas trabalhistas e, no ano passado, venceu causa estimada que evitou um pagamento pela Petrobras de R$ 5 bilhões em horas extras atrasados a funcionários embarcados nas plataformas de petróleo. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, defendeu na noite desta terça-feira a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Em dezembro do ano passado, o IBAMA indeferiu a licença para que a petrolífera francesa Total explorasse a região. Segundo o órgão, um eventual vazamento poderia impactar a biodiversidade marinha e os recifes do local, além de haver profundas incertezas sobre o plano de emergência da companhia.
Em um jantar promovido pelo site Poder 360, Freitas afirmou que o debate ambiental está sendo feito de forma ideológica e apaixonada. Mix. Vamos às ruas com a equipe de reportagem da Mix. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix está aqui na esquina Princesa Isabel com Rua dos Goitacazes, onde o sinal, ambos os sinais, né, tanto da Princesa Isabel como da Rua do Gás, estão piscando amarelo, no mínimo desde segunda-feira. Então, atenção, MTT, a gente pede aqui o reparo urgente desse sinal, piscando amarelo, atenção, né? E você, motorista, preste muita atenção quando chegar aqui para evitar aí acidentes. A gente está na rua e você pode participar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 99797-1007. Atenção, MTT. Rua do Gás, com Princesa Isabel, sinal piscando em amarelo. Mix, juntos no melhor mix. O site É o País, em parceria com o The Intercept, publicou nesta terça-feira novas mensagens atribuídas a procuradores da Lava Jato e vazadas do aplicativo Telegram. Segundo o site, as mensagens mostrariam que os procuradores da Força Tarefa fizeram um esforço de coleta de dados sobre o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, o que é proibido. A reportagem diz que, liberados por Dallagnol, coordenador da Força Tarefa, procuradores e assistentes teriam planejado acionar investigadores na Suíça para tentar reunir munição contra o ministro Gilmar Mendes, ainda que buscar apurar fatos ligados ao integrante da Corte Superior extrapolasse suas competências constitucionais. Em crise com o PSL, o deputado Alexandre Frota, de São Paulo, não votou a favor da reforma da Previdência em segundo turno. Na madrugada desta quarta-feira, a proposta foi aprovada por 370 votos a favor, 124 contra e uma abstenção. O único deputado presente que marcou a abstenção foi Frota. A favor da reforma, Frota chegou a ser o coordenador do PSL na comissão especial que analisou a Previdência. Ele organizou o grupo nas redes sociais com técnicos do Ministério da Economia e deputados para tirar dúvidas e esclarecer pontos do texto. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix esteve aqui agora no terminal urbano, na Avenida Rui Barbosa, e com muitos passageiros aí já pegando chuva. Afinal de contas, várias coberturas estão quebradas, né? E as pessoas expostas à chuva. Nesse momento chove em toda a cidade e notamos também que os outros pontos na continuação da avenida, né, da Rui Barbosa, são pequenos e que impossibilitam as pessoas ficarem acomodadas esperando os ônibus. Afinal de contas, né, sem as vans circulando, o movimento no ônibus aumentou e os pontos precisam aí também ser melhorados. A gente volta a qualquer momento na programação da Mix 100.7. 100.7. Mix. A campanha da natação brasileira tradicional, carro-chefe do país em Jogos Pan-Americanos, era cercada de expectativa e nesta terça-feira, logo no primeiro dia da modalidade no Pan de Lima, a delegação nacional não desapontou. Foram 6 medalhas, das quais 3 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze no centro aquático na capital peruana. A equipe busca faturar mais de 26 pódios e bater um recorde particular no torneio. Com essas medalhas, o Brasil chega ao segundo lugar geral, com 27 de ouro, 51 medalhas de prata e 44 de bronze. A derrota para o Bahia no último domingo, além de ficar mais distante da liderança do Campeonato Brasileiro, foi a primeira vez em 2019 que o Flamengo levou 3 gols em um mesmo jogo. Embora o time não tenha tomado nenhuma goleada na temporada, ter sofrido gols com frequência. Já são 40 ao longo dos 44 jogos já disputados até agora. E com os 3 sofridos na Fonte Nova, o rubro-negro igualou a sua pior média defensiva dos últimos 5 anos. Mix. Juntos no melhor mix. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Muito bem, a equipe Mix de reportagem agora aqui na Zusa Mota, em Guarulhos, e percorrendo toda a extensão da via, que é mão dupla, né? Ela tem aqui resquícios de obras da Águas do Paraíba, que até hoje não foi feito o recapeamento. Com isso, temos muitos buracos, né? Já aparecendo mais com a chuva, afinal de contas, quanto mais bate a água, né? Vai aprofundando aí os buracos e temos também muito alagamento nas calçadas. Então a gente vê aqui que a obra
não foi terminada, está ainda nesse enrolo e também não é feito o recapeamento, né? A gente não... De quem é a responsabilidade desse recapeamento? É da própria Águas do Paraíba ou é da Secretaria de Obras de Campos? Fica aí a pergunta e muito cuidado quando você passar aqui pela Zusa Mota. Ouça a Mix. Vamos voltar às ruas com a equipe de reportagem da Mix. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix voltou aqui, estamos novamente nesta segunda passarela da BR-101, onde a autopista Fluminense está esperando até acontecer um acidente grave, fatal, para consertar o sinal que está desde sábado retrasado piscando amarelo, gente. Isso é um absurdo. Nesse movimento que tem aqui, né, é um entrocamento importante que liga os bairros de Guarulhos e as pessoas que vêm de Vitória também, que estão indo para Vitória. E na BR-101 não pode ter esse descaso aqui da autopista Fluminense. A gente acabou de ver até que um carro da autopista Fluminense não é tomada atitude nenhuma, não tem sinalização, continua piscando amarelo e estão aguardando o quê? Aconteceu uma tragédia? Aí sim, aí vão tomar providência. O pessoal do posto aqui está falando que é desde sábado retrasado. Isso é um absurdo, né? E cadê vocês, autopista Fluminense? O pedágio mais caro, não fazem duplicação nenhuma aqui. Depois, dentro da cidade também não fazem nenhuma atividade. Até Morro do Coco até hoje nunca foi uma obra de duplicação. E aguardando aqui a boa vontade dos motoristas da educação no local que pode acontecer um acidente a qualquer momento. Você ouviu Mix Notícias.